Viva, muito bom dia! Cá estamos nós na Rádio Voz dos Açores. E hoje está um dia magnífico. Quer esteja sol, quer esteja chuva, quer esteja vendaval, é sempre bom ouvir a Rádio Voz dos Açores. Quarta frequência com Flávia Medeiros e hoje com Cosima Van Manen. Bom dia, Cosima. Olá, bom dia. Tudo bem contigo? Sempre. Bem disposta? Sempre. Antes de mais, o teu nome é um ponto a ficar aqui no ar, com a curiosidade. Onde é que vem este nome? Onde é que vem o Van Manen? Onde é que vem o Cosima? Conta-me a história em torno disto. Basicamente, o meu pai é músico, então todos os filhos e animais vêm todos nomes de músicos e compositores. Então o meu é Cosima Wagner, que era a mulher do Wagner. Então, pronto, daí. Van Manen é o nome do meu pai, simples. Ok. Eu pensava que tu vinhas de algum país distante. Não, os meus pais é que são estrangeiros, mas eu nasci em São Miguel e vim para cá. Ok. Cosima é italiano. Ok. Qual é a nacionalidade dos teus pais? O meu pai é holandês. Ok. E de qualquer maneira, vocês foram ficando com nomes artísticos, ou pelo menos de artistas, mas todos ligados à música? Não. A música... Não. Mas o meu irmão é tatuador, a minha irmã Maria é super mãe. Também é uma arte muito bonita. Sim, sim, sim. E a minha irmã, a gêmea, faz poesia, recita poemas lindíssimos. A Clara é a tua irmã gêmea? Há 39 anos. Uau, eu não fazia ideia. É verdade. Mas vocês são gêmeas falsas. Completamente. Lamento, uma cabecinha devia estar para cima, a outra devia estar para baixo, porque realmente vocês são super diferentes. Uma tem olhos azuis, outra tem olhos castanhos, uma tem cabelo castanho, outra tem cabelo louro. A Clara é escura. Pois é, Clara Van Manen também. Bem, tendo em conta que vocês, além do nome artístico, vocês também, pelo que eu conheço da Clara, também escreve muito bem. Uhum. E o propósito de te ter trazido aqui foi realmente a tua capacidade de desenhar extraordinária. E é exatamente por aí que nós vamos começar. Uhum. Quando é que tu descobriste este talento? Bem, em primeiro lugar, eu não acredito que seja um talento. Acredito que todos nós desenhamos. Todos, quando são pequeninos, pegam no lápis e começam a desenhar, não é? E eu continuei, nunca parei. E o erro das pessoas é parar. Parar porque começam a criar outras atividades. Isto é um gosto que sempre tive. E tal como tudo na vida, se nós gostamos de algo, a gente vai aperfeiçoando. E foi o que me aconteceu. É uma arte que eu gosto, portanto vou aperfeiçoando. Ainda não cheguei aonde queria, mas acredito que vou chegar se trabalhar para isso. Porque mas tu fazes isso por profissão ou por gosto? Parei durante alguns anos e recontinuei, recomecei outra vez quando estava a trabalhar num hotel. Tinha aí mais tempo e fui começando a trabalhar. Até que fiquei 2 anos a trabalhar só no desenho, mas infelizmente não dá. Então tive que arranjar um trabalho e neste momento estou a trabalhar. E isto é mais um part-time, se bem que neste momento eu não estou a aceitar, porque eu antes aceitava encomendas. Neste momento, infelizmente, não estou a aceitar porque tenho uma filha pequenina e há prioridades e neste momento a prioridade é ela. O pouco tempo que eu tenho é para ela, portanto estou parada neste ramo. Mas futuramente quero recomeçar e quero continuar com isto porque realmente é aquilo que a gente gosta de fazer. Que eu gosto. Quando tu falas em prática, claro que a prática lado a lado com tudo aquilo que nós queremos desenvolver, evoluir, mas academicamente falando, houve algum suporte que tu conseguisses conhecer mais técnicas? Claro. Ou seja, sim. Qual foi o teu percurso académico dentro do desenho? Por 2016, talvez, 2017, encontrei o professor Charles Lavesso, do Brasil, e em 2018 entrei no curso dele, acabei recentemente, e é o melhor professor do Brasil. E aprendi muito com ele. Aprendi muito através do YouTube, sozinha, mas também aprendi muito com as aulas dele, com os professores, que são vários,
E já agora mando um beijinho a todos. Estamos Criei a uma muito família isto. muito grande também no Brasil. Não os conheço pessoalmente, mas considero-os como família também, porque tenho um carinho muito grande para eles. E em relação à técnica, como é que se chama? Qual é o termo correto para a técnica que tu utilizas? A técnica de realismo fotográfico. Realismo Porque é fotográfico. através de uma fotografia. Como é que é no ato em si? Como é que tu trabalhas Ou na seja, prática? Nós vemos só o resultado final. Uhum. Existem vários métodos para chegar, mas aquele que eu uso é o método da mesa de luz. Ou seja, é uma coisa muito simples. É simplesmente um vidro fosco, por baixo tem uma luz, por cima mete primeiro a fotografia e depois por cima da fotografia mete o papel. E aí faço o traço. É igual quando eu pequenina fazia isso, não sei se a Flávia fazia, mas é igual como a gente mete a referência na janela Sim, e depois sim. o papel, fazias isso, pronto. Sim, sim, é a sim, mesma sim, coisa. sim. Ou seja, eu aí faço só o traço. O traço é o contorno que temos, neste caso da cara, ou seja, do que for, mas depois é que trabalhamos o essencial, que é a sombra, a luz, volume, a profundidade, e isto são técnicas que nós temos que trabalhar e temos que conhecer. Não basta só conhecermos a anatomia humana, isto é fundamental e é aí que está o trabalho. O traço faço primeiro porquê? Porque para ter a certeza de que as dimensões estão todas corretas. Não vai a pessoa depois ficar com o nariz maior ou um olho mais para baixo, um mais para cima. Então aí tenho a certeza que está tudo certo. E vamos trabalhar depois no mais essencial, no mais importante, que é o mais difícil. Eu vi nas fotografias que tu publicaste no Facebook e tu tens quase como um conjunto de armas de guerra, que são vários lápis, várias coisas, várias borrachas. Como é que tu trabalhas em lápis de carvão e tem tanta medida para lápis de carvão? Em primeiro lugar, não é de carvão, é grafite. Grafite, sim senhora. Não trabalho com carvão, trabalho com grafite. E dentro do grafite eu também não fazia a mínima ideia que para mim o lápis era um lápis. Sim. Agora já conheço as graduações, já conheço que existem vários lápis e só olhar para o desenho eu já consigo perceber que tipo de lápis é que posso usar, é que vou utilizar e que tipo de material é que vou utilizar para aquele trabalho. O porquê de ser preciso um lápis 0 ou um lápis 10? Qual é a diferença? Ou seja, porque é que eu vou pegar Existe primeiro o black e o hard, o H e o B. O H é o lápis mais que tem o grafite mais condensado, está mais duro e fica aquele lápis mais clarinho, digamos. Sim. É o lápis mais clarinho. O black é aquele lápis que ele é mais molinho e mais escuro, fica mais escuro. Quanto mais escuro, mais a graduação. Ok. Ou seja, só mesmo fazendo um curso intensivo para a gente perceber esta filosofia toda em torno das tuas armas de guerra. Ou seja, isto é igual como o fotógrafo. O fotógrafo também, a gente olha para aquelas máquinas e tem ali muitos botões e eles já percebem aquilo. É igual. Isso basta gostar. E borrachas? Temos muitas. É de costume haver um erro ou outro ou vais seguindo sempre em diante e retificando? Normalmente não erro. Mas pode acontecer. Olha, por exemplo, ainda recentemente o último desenho que fiz cometi um erro, não é? E agora assim estou meio desgostosa, digamos. Ou seja, a utilização da borracha Sim. deixa sempre uma moça onde foi utilizada, não é? É assim, depois está feito não dá para apagar. Pois. Aí está o erro e fica. Temos que ter muito cuidado também com as nossas mãos. Não meter, porque as nossas mãos criam uma gordura nos dedos, na nossa pele, e não podemos estar, senão fica a marca de estalo. E isso também destrói completamente o desenho. Tendo em conta isso, tu estás a dizer, há algum fixador para... No final, existe o fixador que protege o papel, protege o desenho. Principalmente nós que temos muita umidade e o papel começa a ficar amarelado, é muito bom proteger dos fungos, do sol, da umidade. Sim. O tempo vai gastando. E o tipo de papel é qualquer um? Pode ser daqueles de impressora e está feito? Não. Estes da impressora a gente usa mesmo só para rascunho. Mas é importante o papel, depende do desenho, mas quanto mais fino, melhor. E a gramatura volta a partir de 180.
Ah, então é mesmo fininho. Eu pensava que aquele fosse uma espécie Os de 90, para teres uma ideia, papel daquele de A4, de rascunho, é 90 gramas, penso eu, que acho que é 90. E aqueles que eu uso é de 220. Ah, já é quase cartolina, não? É quase, não é bem, mas é quase. Por exemplo, da aquarela já vai às 240, penso eu. Quando eu fui à tua página, como é que se chama mesmo a tua página de desenhos? Penso que seja Retratos a Grafite por Cozy Mannen. Penso que seja isso. Ok, Retratos e Grafite. Ou seja, para quem nos está a ouvir, já pode ir lá à página de Facebook da Cosima van Manen e escrever Retratos e Grafite e vai lá ter. Dentro de todos aqueles que eu já vi, eu deduzo que publicas todos os que vais fazendo, não é? Ou pelo menos nos colocando a par da tua evolução. Sim. Qual foi o desenho que mais gozo te deu fazer? Epá, o retrato que mais foram gozo... muitos. Aliás, todas as minhas referências são pessoais e gosto muito, mas também gosto muito de fazer as encomendas. E é engraçado porque crio sempre um laço. E custa-me às vezes até entregar a encomenda, porque gosto dela e criei eu ali uma afinidade. E até custa-me. Sim. Mas gostei de todos. Gostei também de um em particular que doei. Doei, penso que na altura de Covid, não sei. Mas este acho que nem sequer terei umas fotografias. Este foi particular, gostei muito. Mas do curso também gostei muito de um desenho lá do menino que está a chorar. Sim, com uma lágrima gorda e vistosa. Gostei muito deste. É incrível como é que tu consegues não só retratar a própria fotografia, como a emoção da fotografia. Eu vi lá um dos teus retratos dos teus trabalhos, era de um ator muito conhecido e não me lembro do nome. Morgan Freeman. Exatamente. Toda a gente confundeu com o... Pois, não, eu não me recordo, mas sim. É o Morgan Freeman. Eu lembro perfeitamente que Este já foi em 2016, 2017. Eu hoje em dia já olho para ele e consigo detectar muitos erros. Porque isto é engraçado. Eu, à medida que vou crescendo, vou vendo os erros que cometi. E se fosse hoje em dia já teria feito de outra forma. Se bem que continua a ser um dos meus favoritos também. Ainda hoje em dia. Realmente só mesmo tu para detectares erro. Porque quando eu olhei, ele tem a cara toda com um sentimento. Cada ruga, cada... Como é que tu consegues com um lápis e um papel e uma imagem... como é que tu consegues colocar emoção num ser morto, num objeto? Como é que é possível fazer isso? Fazem muitas vezes esta pergunta e eu não sei responder, simplesmente eu faço. Temos que ter muita percepção. A percepção é muito importante. E se calhar eu tenho muita... não sei. Sim, sem dúvida. Tem que haver uma ligação. Se não houver uma ligação com aquilo que estamos a fazer, não vai ser bem. É porque cada ruga dele, cada imperfeição da pele é uma história, é um sentimento, é uma emoção que está ali muito, muito vincada, muito definida. E claro que, tendo em conta, todos nós já tentamos desenhar alguma coisa. E eu lembro perfeitamente uma vez que tentei desenhar um Jesus Christ e eu é que fiquei a olhar para ele e a pensar, Jesus Christ! Ou seja, de emoção não tinha rigorosamente nada. É muito difícil transpor emoção para algo que não tem vida, quanto um papel. Tenho outra coisa. Quando a gente vê uma fotografia e consoante a fotografia... Por exemplo, eu vi na altura a série Anne with Annie. E eu também fiz esse retrato. E é engraçado... A gente parece que entra na personagem, a gente entra no filme, entre aspas, na caracterização da pessoa, da referência que temos à nossa frente. E as nossas emoções estão lá com aquela referência. E isso também conta.
tal como todos os artistas e também os artesãos deixam muito de si em cada peça. Ou seja, cada pessoa, vamos supor, no meu grupo, no meu curso de desenho, todos fizeram as mesmas referências e não existe uma igual. sim. Não existe uma igual. São todas diferentes e são todas muito boas. Neste caso, o que é que define a tua identidade como artista nos teus retratos? O que é que faz com que os teus trabalhos Eu não sei, sejam mas a minha professora, quando olhava para os meus desenhos, ela já sabia que eram os meus. Tal como eu também, se olhar para desenhos de certas pessoas que conheço, já consigo perceber. Olha, este foi feito para aquele foi feito para aquele. Já consigo perceber. Mas será que a marca está mais na cor, no traço mais carregado, mais leve? Onde é que te revês? Não. Está mesmo na profundidade, no volume, na sombra. Eu acho que está mesmo aí. Os teus, segundo o que eu percebo, são pormenorizados ao ponto de... Não é hiperrealismo, é realismo. Pois. Eu quero chegar ao hiperrealismo. Ainda não cheguei lá, mas quero. Se nós tivermos... Isso é muito difícil de dizer porque cada trabalho é muito... subjetivo, sim. Diferente uns dos outros. Todos diferentes uns dos outros. Mas imaginemos que nós temos um cartão A5. E peço-te para fazer o meu olho só. Mas com aqueles pormenores todos. Nós estamos a falar de um trabalho para que horas? A5, um olho. 5 horas no mínimo. Um olho só. Sim. Então, tendo em conta isto, que estamos a falar só de um olho, quanto tempo levaste a fazer o Morgan Freeman? O Morgan? Deve ter levado se calhar umas 40 horas, talvez. Sim. Olha que o homem já está velhinho, tens ainda tempo para acabar antes dele morrer. E quando tu fazes algum destes trabalhos, principalmente destas pessoas que são muito conhecidas, muito famosas, tu pensas em algum dia oferecer o teu trabalho a alguma delas? Não? Não. Por mais famosas que sejam, são meus. Esses são os meus. Se eu quero doar, eu faço já com a intenção de doar. Caso contrário, não, são meus. Olha, por exemplo, ele fez, ainda na altura do tempo do Covid, o do Tiaguinho. Gostei imenso de fazer. Gostei imenso de fazer o dele. E muitas pessoas diziam: oferece. Pá, mas é meu, eu é que tive o trabalho de fazer, gostei tanto de fazê-lo. Vou oferecer uma coisa que nasceu de mim, sem o objetivo para isso. Sim. Não. Já quando eu faço com o objetivo de oferecer, ok, ofereço-te mil amores. Aí já vais preparada. Já vou com a mente preparada para a altura para me separar do cordão umbilical, não é? Aquele momento. Caso contrário, são os meus filhos. E realmente dentro destas obras-primas todas que tu já tiveste a oportunidade de fazer, que já te propuseste a fazer, qual foi aquela experiência que tu pensaste: epá, não, este tem que ir para o lixo, está péssimo? Não me... Se calhar nunca aconteceu. É assim, já aconteceu, é verdade, já aconteceu. Já cheguei a meter para o lixo, mas já não faço isso. Agora isto serve como lição e serve para vermos as melhorias. Eu tenho ali retratos que estão péssimos. Se calhar para os teus olhos vais dizer que estão muito bons, mas para mim eu vou dizer: está péssimo, está mesmo mal feito. Mas guarde, e é importante guardar, para a gente ver a evolução e vermos que não nascemos a saber desenhar. Já tiveste algum cliente insatisfeito? Já. A sério? Como é que é possível? Aqueles desenhos eu olho e são perfeitos, é como tu dizes, eu não consigo detectar imperfeição nenhuma. Não dá para agradar gregos e troianos, não é? Sim, mas por exemplo, quando há algum tipo de crítica, que neste caso negativa, se o cliente não ficou satisfeito, o reparo é feito a que nível? Não há reparo. Ou melhor, o mal não é mal, mas já está feito. E não há muito mais a fazer, quer dizer... É o gosto, não é? Ou gosto ou não gosto?
É assim, não é ficarem insatisfeitos. Não faço ideia qual foi o pensamento, mas o facto é que eu acho, eu não tenho a certeza, nunca me chegaram a dizer, não gosto. Mas pela reação percebi que não. E de início também, confesso que de início os meus retratos não eram como são hoje. E confesso que na altura nunca deveria ter começado a aceitar encomendas e eu aceitei. Isto foi um erro muito grave. Primeiro temos que aprender e termos a certeza que o trabalho está bom e está bem feito para depois... Mas também e eu pensava que na altura era aquilo que eu sabia fazer. Claro. E eu olhava para aquilo e dizia, está muito bom. É claro que eu hoje em dia olho para trás e vejo aqueles desejos e digo, ai meu Deus. Mas pronto. Mas se for então por esse ponto de vista, nós estamos a aprender até morrer, então só quando tiveres na tua própria vais vender trabalhos. Não pode ser assim, não é? É claro que as pessoas vão fazendo parte do teu crescimento, os clientes também, obviamente. E aposto, quando tu morreres, que este trabalho desta pessoa que não ficou satisfeita, se tiver assinado por ti, vai valer um balúrdio. Vê lá Van Gogh, vê lá, até a orelha cortou e depois de morrer, cada quadro salvava aqui a Ilha Terceira toda. Bem, agora nós vamos já fazer um breve intervalo, porque já estamos a meio da nossa conversa. Isto aqui, o tempo voa, voa, voa. Vamos fazer um brevíssimo intervalo para falar da tua ou das tuas verdadeiras e maiores obras-primas. Voltando aqui ao nosso quarta frequência, a segunda e última parte. Falar das tuas grandes obras-primas. E tu tens duas. Não sei se tens mais alguma. Uma já é adolescente. E a outra é recém-nascida. Dessas! Estas grandes obras-primas. Então como é que se chama a tua primeira grande obra-prima? Mariana. E a outra? Aurora. Como é que se consegue viver 24 horas com uma menina daquelas que só de olhar para a fotografia no Facebook tira o juízo, apetece apertar as bochechas, aquela coisa mais linda? Como é que é a vivência lá? Ela parece super irrequieta. É motivador para ti? É, extremamente desafiante. Puxa por nós e tenta mostrar sempre que somos mães e que somos mulheres e que nós erramos também. E eu erro muito. Às vezes... Tu e toda a gente, mulher. Exatamente. Nós pensamos que... Somos seres humanos imperfeitamente perfeitos. Exatamente. E a gente está sempre a aprender. E estou sempre a aprender cada vez mais e a ser melhor para dar o melhor a elas e para elas serem sempre melhores do que eu. Tanto uma como a outra. Em relação à Mariana, filho de peixe sabe nadar. E a Mariana faz trabalhos manuais super mesmo criativos, vê-se mesmo enquadrado na faixa etária dela e inclusivamente está em artes. Falando agora numa perspectiva de mãe, tu sempre percebeste que ela tinha qualquer talento ali? Sim. Ou seja, todos menos ela. Sim. Sempre percebi. O erro dela é não praticar tanto. Porque eu já lhe disse, se ela com aquilo que ela faz numa vez lá esporadicamente, se ela praticasse, ela seria top. Mas também desenhos, estamos a falar também a capacidade de desenho, não é? Sim, estamos a falar de desenhos e agora recentemente ela está a fazer esses biscuitos, que é essas coisinhas. Se ela realmente praticasse e se fizesse daquilo uma vida, ela seria espetacular, muito melhor do que eu, de longe, porque ela tem uma facilidade, uma percepção para já excelente. A percepção dela é mesmo muito boa. E ela consegue fazer ao olho, coisa que eu já não consigo, mas isto é trabalhado. E eu, como não trabalho nisso, para mim, eu faço, mas não faço tanto bem como ela. E acho que ela é ótima nisso. Qual é a sensação de, como mãe, ou seja, foi criada em ti, como é que é olhar para ela e ver que te supera, basta querer? Como mãe, como é olhar para isto?
Não vais chorar, pô, não. Eu sinto-me completamente Foi só uma babada. pergunta. Completamente babada. É orgulhosa mesmo. Mariana é aquela... Mariana é a minha bebê. A Aurora é a bebê, mas a Mariana é a minha bebê. É sempre a primeira, não é? É sempre... E já agora, vamos para a arte do... Não é para a arte de fazer o bebê. Vamos para a arte de criar o bebê. Ou seja, como é que é a sensação de tu seres nova, com uma criança nos braços, tendo em conta que já tens duas, já tens ponto de comparação. Qual é a diferença entre a primeira e a segunda? Não consigo comparar, para já foram gravidezes e nascimentos completamente diferentes. A Mariana nasceu prematura de 662 gramas aos 6 meses. Portanto, Mariana teve uma criação, ela foi criada assim numa redoma de vidro e ainda continua. A Aurora, já deixei a Aurora à vontade. Cresceu e assim... Agora desenrasca-te, foi um bocado assim. Portanto, a Aurora é completamente... São feitios completamente diferentes. A Mariana é toda muito protetora, a Mariana é muito fofinha, é muito quietinha, é muito boa pequena. A Aurora é doida. Sabes que de geração em geração a coisa vai piorando. A Mariana nunca tive problemas. A Mariana sempre tive que dizer: faz as neiras, rapariga, estás na idade disso, faz as neiras. A Aurora eu vou ter que dizer: para, maldita. Então, como é que é? Por exemplo, lá em casa, a vivência das duas. Claro que tu tens uma percepção de tudo o que elas vão fazendo. É como é que tu vês isso? A Mariana é que é responsável lá em casa. A Mariana é que é a mãe. Sim. E eu é que faço muitas coisas que não devia fazer e ela está-me sempre a corrigir. Ok. E a Aurora é a desgraça total. Dentro da idade que ela já se encontra, a Mariana, claro que já vês que ela está a seguir a sua vida também dentro da arte. Claro, numa perspectiva de mãe, ainda tens a outra com 1 aninho e meio, não é? 2 anos e meio. 2 anos e meio, ok. Foi só 1 ano de lapso. Eles crescem tão depressa que é mais que justificável. Tu olhas para ela e já consegues perceber para onde é que ela vai inclinar? A Aurora? Sim. Será que é mais para a tia Clara com a escrita ou será que vai ser mais como a mãe e a irmã para o desenho? Não faço ideia. Sei que a Aurora, com 2 anos e meio, ela consegue segurar muito bem, uma segurança muito firme e uma caneta, um lápis, seja o que for, para desenhar. E ela tem a motricidade fina muito evoluída. Portanto, também já posso dizer que ela também faz parte da penso que sim. Da penso família. Que sim. Muito bem, agora avançando mais um bocadinho, senão daqui a bocadinho o nosso tempo voa. E sim, ele está sempre a voar e não interessa, deixar para lá. Projetos para o futuro, o que é que tu tens como perspectivas para ti, a nível de trabalho? Queres, sei lá, montar uma empresa, uma firma, alguma coisa em torno daquilo que realmente te dá gozo de fazer? Sim, gostava de dar aulas de desenho, era uma coisa que gostava de fazer. Então, isto é fácil, não é? Sim. Neste momento, o que é que te impede de começar a construir este teu desejo? Eu tenho o meu trabalho diário, das 9 às 5, não é? E depois tenho a Aurora. Se bem que a Aurora também já está mais com o pai também, chega um bocadinho... Mas tem sempre coisas. E depois já a Mariana tem as suas atividades extracurriculares. E como mãe, toda a gente sabe que a gente tem uma vida sempre muito atarefada. E comida, e jantar, sim, e não sei o quê. Portanto, o tempo que me resta é mesmo muito curto. E precisei preparar. Mas isso tudo vai com vontade. E se nós realmente temos a vontade, eu acredito que a gente consiga. E falta-me, se calhar, é dar este passinho e meter na minha cabeça, não, tu tens que fazer. E ir atrás. Tu vês que, não sei se és da mesma opinião, mas tu vês alguma injustiça em torno de quem se dedica às artes? Por exemplo, nós estamos a falar de tem que ser. E noutro sentido qualquer, ou noutra realidade social qualquer, não é o tem que ser, é a minha profissão, é esta. E se houver outra coisa qualquer é que é o extra. E nós aqui fazemos ao contrário. Eu tenho que ter um trabalho que não me dá o mesmo gozo nem de longe nem de perto. Eu adoro o trabalho que faço. Eu adoro. Para cá tenho muita sorte. É? Adoro, então ainda adoro. bem. Para cá tenho muita sorte.
Mas falando de quem não está realizado, Ok. claro Sim, que tens esta noção, certamente, ainda para mais... 90% das pessoas não gostam Sim. daquilo que fazem. Ou seja, a maior parte do bolo é para fazer aquilo que nos garanta o ordenado no final do mês. E o restante tempo. Ou seja, o hobby é aquilo que realmente dá vida à pessoa. Veja alguma injustiça nisso? Ou seja, o trabalho sempre em detrimento das artes. Como se as artes não fossem um trabalho. Sim. Qual é a tua opinião em relação a essa realidade? O trabalho que eu levo, vamos supor, em primeiro lugar, todos os meus retratos têm um valor diferente. Eu não posso, por exemplo, fazer um retrato de um bebê careca com a pelezinha. Se bem que fazer a pelezinha, pele muito homogénea, dá muito trabalho. Mas sem dentes, sem acessórios, sem óculos, sem aparelhos de dentes, sei lá, com roupa com menos textura. E uma pessoa cheia de rugas, com óculos, com acessórios, é impossível ter o mesmo valor. Portanto, as pessoas quando dizem quero um retrato de X fulano, tá bem, mas eu preciso de uma referência, sempre, sempre. Só à base da referência é que eu posso dar um valor. E antes, eu dava um valor muito simbólico, barato, mas eu fico a pensar que para as pessoas que é caro. E nunca podemos esquecer que vivemos numa sociedade onde eu tenho a consciência que as pessoas também não recebem assim tanto. E eu antes dava o valor que pensava que estava a dar muito, mas eu sei que não estou a dar assim tanto. E tenho que aumentar esses valores. E depois, aumentando os valores, vou pensar que as pessoas, então ela vai aumentar, então não quer. Já não quer. E fico sempre a pensar desta forma, mas eu não posso pensar desta forma. Eu tenho que pensar que o meu valor é este, quem quer, quer. Prontos. Tu vês que isto é a tua maneira de pensar e de tantas outras pessoas que estejam na mesma situação? Eu vejo por mim. Pelos outros, é assim, aqui na ilha eu não consigo comparar muito, comparo com os do Brasil, mas os meus amigos do Brasil têm uma vida completamente diferente, portanto... E em relação a outras artes, falando em artes no geral, vejo também isso a acontecer? Sim, vejo, isso é no geral, é óbvio. Porquê é que achas que não se valoriza a arte como ela realmente merece? O que é que falta aqui a nível social? Conhecimento? Não. Eu acho que se for uma pessoa de fora, eles se calhar dão mais valor. Mas como é de cá, sei lá, será que... Que a prata da casa nunca tem valor? Não sei. Eu estou a perguntar isso porque realmente este programa tem contemplado várias pessoas da área da educação, muitas pessoas a recibos verdes e, claro, da educação também, mas neste caso das artes, e que estão a trabalhar por conta própria, em que tudo não é linear. Não é só algumas coisas, é tudo, não é linear, desde o preço aplicado, o tempo dedicado, e há realmente uma situação que é geral, ou seja, a prata da casa não tem o valor merecido, e quando se falam em artes, às vezes mas eu vou-te pagar para fazer isso. Sim. Não é? Eu vou-te pagar para fazer um desenho. Só sim. podes estar a brincar, Cosima. Não é? E depois, vamos supor que me dizem que eu fazia isto por este valor. Eu respondo, por este valor eu nem sequer abro meus tojos. Tão simples quanto isso. Pois é. Eu penso que nós também... Temos que nos valorizar, em primeiro lugar, e fixar. E dizermos, não, o meu trabalho vale isto. E se calhar falta um bocadinho nisto. De coragem. Coragem, sim, também. Autoconfiança nas pessoas próprias. Eu penso que às vezes nós necessitamos a nível grupal, nós precisamos do conhecimento, mas que chegue de maneira sempre a sensibilizar as pessoas à realidade, porque o estar fora do contexto faz com que se desvalorize determinada coisa. Logo, se as artes fossem apresentadas às pessoas, tendo em conta, olha, isto para fazer, eu fiz isto.
use isto, e não acabam. Acabam depois de 40 horas, por exemplo. E aí a pessoa percebe quando diz assim, eu prefiro comprar então. E eu acho que é neste momento que se percebe que determinado objeto, determinada peça tem realmente aquele valor. As pessoas não fazem ideia, estou a falar no meu caso, e eu acredito que noutros casos, as horas de estudo que nós temos de fazer, nas horas que a gente ganha, Sim. entre aspas, a estudar para chegar àquele ponto. Porque para chegar àquele ponto tive que trabalhar muito. Tive que estudar imenso. Perder muitas horas a ver vídeos na internet, como é que se faz. E quando falas de estudar é cada desenho em si, não é que cada um é único. Não é cada desenho, é cada técnica. Ou aprender como é que vou chegar àquele ponto, como é que vou fazer aquilo. Tive que estudar muito. Além do dar aulas, que tu estavas a dizer que também que gostavas de se dedicar ao dar aulas de desenho, tens mais alguma coisa em mente para o teu futuro como artista plástica? Adoro mandalas. Também gosto de me aperfeiçoar às mandalas. Tem um significado muito grande também. Mas sim, gostava de fazer exposições, tanto aqui como exteriores, mas para isso preciso de criar o meu portfólio. E é isso que eu, neste momento, também queria fazer. Ou seja, levei anos a fazer retratos para fora sem criar o meu portfólio, e é muito importante nós termos um portfólio para mostrar às pessoas, este é o meu trabalho, senão os meus trabalhos vão todos para fora e o que é que eu vou mostrar? O que é que eu vou expor, não é? Sim. É importante. Sim. Então, tens anos pela frente quando queira para começares a delinear aqui os teus sonhos, os teus projetos, dedicares à tua família, criar a tua organização. E agora eu vou criar o final do nosso programa. Porque já chegamos ao fim. Dá para acreditar? Já chegamos ao fim. Eu gostava que dissesses alguma mensagem lá para casa, alguma, sei lá, nem que seja cumprimentar o beijinho do tio que está a cascos de rolha, alguma coisa que queiras realmente partilhar em relação à tua dedicação a esta arte do desenho realista? Em primeiro lugar, seja no que for na vida, seja a desenhar, seja a escrever, seja o que for, tem que haver prática, tem que haver gosto e dedicação. Sem isto, não há nada feito. Tal como um bebê quando nasce, o bebê não aprende a andar logo no dia a seguir. Ele nasce, ele arrasta, ele chora, ele cai, mas ele levanta-se e continua, não é? É igual, seja em que área for. E se nós realmente gostarmos daquilo, seja no que for, temos que trabalhar para isso. E trabalhar muito. É isso. Nunca baixar os braços. Não. Sim, senhora. Muito obrigada, Cosima. Espero que tenhas desfrutado desta partilha, que vai ser ouvida na próxima quarta... Na próxima não. Na outra... Hildeberto é na próxima quarta-feira. Aí para quem está em casa, mas em direto quarta-feira, todas as quartas-feiras, Rádio Voz dos Açores. Muito obrigado. Continuação de um bom trabalho. Que tudo decorra bem daqui para a frente e com a tal dedicação e determinação, não há motivo para ser ao contrário. E para quem nos está a ouvir, uma boa quarta-feira, sejam felizes, sejam rebeldes, façam o que gostam realmente. A vida é curta para estarmos a lamentar, para estarmos a adiar, para estarmos simplesmente a dizer no futuro sabe-se lá o quê, nem é o amanhã, quanto mais o futuro longínquo. Façam hoje aquilo que vocês realmente querem fazer. Muito obrigada a todos, uma boa quarta-feira e até sempre.